Capítulo 14. Atravessando. Nigel passou pela alfândega do Aeroporto Internacional de Nairobi na tarde do dia 16 de agosto, trazendo consigo a mesma mochila vermelha que levara à Etiópia 2 anos antes. Não havia mudado tanto. Os mesmos olhos brilhantes e as mesmas covinhas nas bochechas quando sorria. Truta, traga esse rabo até aqui, disse ele, abrindo os braços. Truta era um apelido que eu tivera na época do ensino médio, para rimar com o meu sobrenome. Nigel reavivara o apelido na Etiópia. Trocamos um abraço, e eu disse: é muito bom ver você. Estava sendo sincera. Sentia-me muito sozinha naquele ano, desconfiada de praticamente todas as pessoas com quem conversava. Antes de deixar o Iraque, tivera um breve romance com um dos jornalistas americanos, um chefe de reportagem que morava no mesmo andar que eu, e que, apesar de ser arrogante, também parecera, por um breve intervalo, um amigo ou pelo menos alguém com quem eu pudesse passar o tempo. Mesmo assim, até aquilo fizera com que eu me sentisse deslocada. A familiaridade que senti com Nigel foi instantaneamente reconfortante. Ele colocou um braço sobre os meus ombros, afetuosamente, enquanto saíamos do aeroporto para o ar quente do Quênia. Deixei-me lisonjear pela presença dele, pelo fato de que ele embarcara num avião e viera até a África. Para trabalhar, é verdade, mas também para me ver. Tomamos um táxi para o hotel, para que ele pudesse deixar suas malas no quarto, que ficava no mesmo corredor que o meu. E depois saímos para fazer a única coisa que nos ajudaria a superar rapidamente a sensação estranha que aquela reunião provocara: encher a cara. Fomos até uma lanchonete para tomar uma cerveja e depois a um restaurante para jantar e tomar um vinho. Enquanto andávamos pela rua, vimos um bar no mezanino de um prédio, com um balcão apinhado de quenianos, vestindo ternos, e subimos até lá para tomar algumas doses de tequila e mais cervejas. Estávamos falando mais facilmente, olhando um para o outro com franqueza, mas evitando quaisquer assuntos que pudessem ser qualificados como desconfortáveis ou emocionais. Concordávamos que queríamos mais das nossas vidas, mas paramos por ali. Quando chegamos a um karaokê esfumaçado após a meia-noite, e depois de tomarmos mais uma bebida e subir ao palco para gritar uma música de George Michael a plenos pulmões, em frente a um grupo de pessoas locais que se levantaram e dançaram enquanto cantávamos, senti como se quase não precisássemos discutir o nosso relacionamento. Tinha algo entre 90% e 95% de certeza de que não nos amávamos mais, de que poderíamos ser amigos. Cantei uma última vez ao microfone, uma versão embriagada de uma música do New Kids on the Block, para a plateia queniana, prometendo a mim mesma que acordaria no dia seguinte e voltaria a pensar no meu trabalho. Depois de corrermos de volta para o nosso hotel, Nigel me agarrou para trocarmos um beijo, como se aquilo fosse obrigatório. Senti imediatamente que aquilo era algo tão estranho e errado que soube com toda certeza que o nosso romance havia definitivamente chegado ao fim. Alguns dias depois, nós dois atravessamos a pista do aeroporto de Nairobi com destino a um avião de aparência decrépita, da Dalu Airlines. Ambos estávamos tensos, carregando algumas bagagens de mão, alguns milhares de dólares americanos, a moeda corrente na Somália e nossas câmeras. Cada um de nós entregou uma mala no momento do check-in. Não pretendíamos passar muito tempo lá. Na noite anterior, saímos para jantar em um restaurante italiano chamado Trattoria, aproveitando para nos refestelarmos pela última vez antes de viajarmos rumo a condições que julgávamos ser bem piores. Como a população da Somália era formada quase 100% de muçulmanos, e como os muçulmanos, de maneira geral, não bebem álcool, aquela também seria a última vez em que beberíamos algo mais forte. Naquela mesma noite, Nigel tentara me beijar outra vez, mas dessa vez eu fizera questão de afastá-lo. Você tem namorada, eu dissera. Tinha certeza de que sua namorada não estava nada contente com o que ele estava fazendo naqueles dias, por várias razões. O avião estava lotado,
com cerca de 100 homens e mulheres somalianos, além de algumas crianças que escalavam com dificuldades os assentos esfarrapados. A caminhada pelo asfalto quente e meu mau pressentimento, que eu não conseguia afastar, haviam me deixado um pouco zonza e enjoada. Percebi que muitas das mulheres vestiam uma forma ultraconservadora do hijab, vestidos pesados com longos véus. Uma boa quantidade delas também estava com o rosto totalmente coberto, com exceção dos olhos. Algumas haviam até mesmo enfiado os pés em sacos plásticos brancos antes de calçar suas sandálias, numa tentativa de cobrir até o último milímetro de pele que estaria exposta ao público. Todos pareciam estar conversando sobre amenidades em voz alta enquanto guardavam uma quantidade aparentemente insana de bagagens de mão. Sacolas plásticas de várias cores, cheias de roupas, livros e comidas, com as alças amarradas em um nó para permanecerem fechadas. As paredes do avião estavam manchadas com sujeira. As dobradiças da porta do banheiro pareciam estar frouxas ou quebradas. Na área de espera, eu trocara algumas palavras com aquele que parecia ser o único outro não africano do voo, um italiano mais velho que falava inglês. Ele disse que trabalhava para uma ONG cristã e que estava a caminho da cidade de Hargeisa, no norte do país, a capital da província independente da Somalilândia, que seria a próxima parada do avião após a nossa escala final. Ao saber que desembarcaríamos no sul, ele erguera as sobrancelhas e franziu os lábios de forma dramática, bufando sem acreditar. Tenha muito cuidado lá, ele disse. Sua cabeça, disse ele, tocando na própria cabeça. Ela vale $500 mil lá. E esse é o valor apenas da cabeça. Eu sabia o que ele estava dizendo. Ocidentais eram uma mercadoria útil na Somália, mesmo que estivessem mortos. Um corpo era um troféu. Reféns vivos podiam ser vendidos de volta aos seus países de origem. Houvera um incidente notório em 1993, no qual um ataque fracassado, feito por fuzileiros americanos contra um líder paramilitar, possibilitara que milicianos da Somália arrastassem orgulhosamente os corpos de 2 soldados pelas ruas. Mais recentemente, na região do Golfo do Aden, ao norte, piratas somalianos estavam enriquecendo, sequestrando navios estrangeiros até que resgates milionários fossem pagos. Eu sabia exatamente o que o italiano daquela ONG estava tentando me dizer, mas não gostei de ouvir aquilo. Nigel e eu nos sentamos no fundo do avião. Ao nosso redor, as pessoas conversavam em seus telefones celulares, parecendo estar agitadas, levantando-se para gritar o que eu imaginava serem notícias para as pessoas que estavam nas outras fileiras. Uma somaliana que fora criada nos Estados Unidos e que agora trabalhava em Hargeisa traduziu para nós. Estão dizendo que a guerra chegou até o aeroporto. Há combates na estrada. Talvez esteja fechado. Talvez não possamos decolar. Eu não sabia exatamente o que aquilo significava. A guerra chegou. Especialmente num contexto em que a guerra já acontecia havia quase 2 décadas. Mas no avião, entre os somalianos, aquilo parecia estar causando uma inquietação. Esperamos por algum tipo de anúncio. O sangue parecia pulsar cada vez mais forte nas minhas veias. Por um segundo, senti um breve alívio ao perceber que poderíamos receber instruções para desembarcar do avião e voltar ao aeroporto de Nairobi, deixando que o problema fosse totalmente tirado das nossas mãos. Mas, após alguns minutos, as turbinas do avião começaram a funcionar. Uma comissária de bordo fechou a porta da aeronave, trancando-nos a vácuo numa cabine isolada do calor que fazia em Nairobi, naquela manhã, antes de acionar os alto-falantes e mandar que as pessoas desligassem seus telefones celulares. Pro diabo com a guerra no aeroporto. Estava prestes a decolar. Sentado ao meu lado, Nigel estava bem pálido. Tenho um pressentimento ruim sobre isso, ele disse. Não consigo evitar. Sinto como se algo ruim fosse acontecer. Toquei o seu braço e o apertei com carinho.
Na minha mente, repassei as razões pelas quais deveríamos estar nos sentindo bem, e não mal. Conseguira contratar uma pessoa para nos encontrar no aeroporto. Arros me dissera que uma equipe de segurança armada nos acompanharia até o nosso hotel. Mencionara também que havia outros jornalistas estrangeiros lá. Será que a situação estava tão ruim assim? Se os combates nas proximidades do aeroporto fossem um problema, eu imaginei que o piloto continuaria rumo a Hargeisa, conosco a bordo. Tudo estaria mais ou menos resolvido. Ficaríamos bem. Olhei para Nigel. Essa é a sensação de estar a caminho de uma zona de guerra, eu disse, parecendo bem confiante no que eu sentia. É totalmente normal. Você vai se sentir melhor quando chegarmos lá. Como se estivesse aproveitando a minha deixa, o avião começou a se mover, avançando pela pista como um velho calhambeque, até ganhar velocidade, inclinar-se e decolar. Senti meu estômago apertar-se contra minha coluna. Nairobi se afastou de nós. Uma área de favelas reluzentes e planícies pardacentas. Fiquei sentada, olhando entorpecida pelas janelas enquanto subíamos em direção às nuvens. O italiano estava sentado do outro lado do corredor. Tirara uma bíblia e um par de óculos de armação preta de sua maleta e lia tranquilamente. Liguei meu notebook. Conectei meus fones de ouvido e coloquei para tocar uma faixa de áudio para meditação que tinha no meu disco rígido. Era algo que eu costumava ouvir durante a noite em Bagdá, no meu quarto, enquanto tentava dormir. Fora gravada por uma mulher que conheci no Canadá, que administrava um grupo de meditação que Jamie e eu frequentávamos quando começamos a morar junto. Nela, com uma voz maternal e carinhosa, sobre o fundo musical de um piano, dava instruções sobre como respirar, de maneira longa e lenta, várias e várias vezes, acrescentando palavras para alimentar a mente como se fosse um mantra. Através dessa respiração, eu escolho a liberdade. Através dessa respiração, eu escolho a paz. Fiquei sentada com os olhos fechados e respirei, sentindo as palavras ressoarem pela minha mente, com mais ritmo do que um verdadeiro significado. Liberdade, paz, liberdade, paz. Fiz isso por mais ou menos meia hora, acalmando meus nervos. Quando abri os olhos novamente, estava me sentindo melhor, mais equilibrada. Guardei meu notebook e percebi que o italiano havia fechado sua Bíblia e estava olhando para mim. Estava rezando? Perguntou ele. Mais ou menos, respondi. Depois, emendei com um sim. O homem sorriu e não disse nada. Estava tentando me acalmar, expliquei. Imaginei se ele seria um missionário ou um padre. O homem assentiu. Era velho, talvez com a mesma idade do meu avô, com sobrancelhas grossas e os olhos um pouco lacrimejantes. Inclinou-se na minha direção. É bom que você esteja indo para Mogadíscio, disse ele. Respeito isso. Espero que tenha cuidado. Provavelmente, isso era um pedido de desculpas por haver me assustado, por conjurar a imagem da minha cabeça sobre o prato de algum líder paramilitar. De qualquer forma, era o mais próximo de uma bênção que eu receberia para aquilo que estávamos prestes a fazer. 90 minutos depois de sair de Nairobi, começamos a descer. Pela janela, eu tive o meu primeiro vislumbre do litoral da Somália. Agrupamentos espessos de vegetação verde escura, contornados por uma faixa de areias brancas, pressionadas contra o mar espumante cor de hortelã. Provavelmente era um dos lugares mais bonitos do planeta. Não havia sinais de estradas ou hotéis à beira da praia, nenhum sinal da presença da humanidade. Havia apenas terras, selvas densas e abundantes que se espalhavam por toda a parte, como um paraíso tropical visto através da luneta de um explorador à moda antiga. A cidade de Mogadíscio, como ficou visível, também era estonteante. Uma colmeia de casas em estilo colonial, caiadas de branco, construídas ao redor de um porto com o formato de lua crescente. Todas as pessoas no avião se viraram para olhá-la. À minha frente, a somaliana, que crescera nos Estados Unidos,
Pressionava o rosto contra a janela. Essa é a única coisa bonita aqui, disse ela, falando diretamente para Nigel e para mim. Nigel, por sua vez, não parecia estar pronto para olhar. Estava rígido em seu assento, com o corpo duro, feito uma fortaleza de tijolos. Em algum lugar ali dentro, vivia o rapaz alegre que certa vez me ensinara a cantar músicas de bar típicas da Austrália, sobre o lombo de um camelo. Senti uma pontada de culpa. Pedira algo além do que ele realmente estava disposto a fazer. A Somália não era uma zona de guerra para principiantes. Ao sair do avião, o ar estava úmido e cheirava a peixe. A pista de pouso fora construída paralelamente a uma praia ampla com ondas azul safira, que arrebentavam contra a areia. O terminal do aeroporto internacional era um prédio pintado em um tom desbotado de verde água. Nigel e eu esperamos na fila para que nossos passaportes fossem carimbados. Quando pousáramos, ele voltara à vida, pelo menos um pouco, jogando a mochila vermelha por cima dos ombros com um sorriso discreto. O aeroporto era mal iluminado e cheio de pessoas. Um somaliano jovem e magro, que estava perto da cabine dos passaportes, saltou em nossa direção. Tinha em suas mãos uma placa com os dizeres: Amanda, Shamu Hotel. Senti uma onda de alívio tomar conta de mim. Estávamos sendo recepcionados. Apertei a mão do homem animadamente. Você é Arros? Ele não era Arros. Era o operador de câmera que Arros contratara para trabalhar comigo durante a minha estadia. Abdi era o seu nome. Tinha um rosto bonito e atraente, com os contornos fortes da face equilibrados por um cavanhaque fino. Arros nos encontraria no hotel. Houvera combates algumas horas atrás, mas tivéramos sorte. A estrada que levava ao centro da cidade aparentemente fora reaberta. Venham, venham comigo, ele disse. Seguimos Abdi por entre a multidão do saguão do desembarque. Eu estava vestindo uma calça jeans e uma camiseta longa. Abdi trouxera um lenço grosso, verde e roxo, para que eu cobrisse a cabeça e os ombros, o que fez pouco para esconder minhas feições estrangeiras. Nigel e eu fomos empurrados e jogados de um lado para o outro. Ninguém sorria. A multidão no aeroporto parecia nos ver com um desdém cansado. Abrimos caminho por entre um grupo ensandecido de pessoas que gritavam, taxistas e carregadores de bagagem, aparentemente coordenados por um grupo de soldados da União Africana, etíopes e ugandeses, vestidos com uniformes camuflados em tons de verde e empunhando rifles. Já pousaram em lugares caóticos antes, mas esse aqui era diferente. O caos parecia ser agressivo, perigoso, como se não fôssemos capazes de nos manter longe dele e estivéssemos trazendo aquela atmosfera para dentro de nós. Como se já estivesse entranhado nos pulmões de cada uma daquelas pessoas no aeroporto, como o vapor de cianureto que acompanhava uma guerra terrível. Talvez fosse apenas a minha imaginação. Obriguei-me a afastar o pânico. Um grupo de aspirantes a carregadores estava cercando uma pilha de bagagens que foram descarregadas no nosso avião. Muitos estavam sem camisas e eram bastante magros, com a pele brilhando pelo suor. Entreguei o meu ticket de bagagem para o primeiro que se aproximou de mim, um rapaz alto como um poste. Alguma coisa sibilou no ar por trás da minha cabeça, movendo-se com uma velocidade espantosa. Virei-me e vi um soldado etíope forte que segurava uma chibata feita com o galho fino de uma árvore. Quando o olhar dele cruzou com o meu, ele sorriu e balançou na minha direção, com um ar zombeteiro no rosto. Com um movimento de pulso, ele preparou a chibatada e golpeou outra vez sobre a pilha de bagagens e os carregadores ansiosos que se amontoavam uns por cima dos outros. Se ele estava tentando separar os carregadores legítimos dos ladrões em potencial, eu não conseguia perceber. Iá! O soldado afastou um homem corcunda. Iá! Golpeou o rapaz alto que segurava o meu ticket, acertando-lhe o ombro nu no momento em que, com um olhar de triunfo,
Ele ergueu a minha mochila preta e suja sobre a cabeça. Na cidade, a ideia que prevalecia, de maneira geral, era nunca ficar parado no mesmo lugar. A segurança estava em andar rapidamente, como se cada segundo que alguém passasse imóvel no mesmo lugar aumentasse os riscos. Abdi nos levou rapidamente até um Mitsubishi que estava esperando, estacionado em uma área cercada por mais soldados da União Africana. Ignorando o encontro com o chicote, o carregador alto rapidamente colocou a minha bagagem e a de Nigel no porta-malas. Eu, rapidamente, lhe dei uma nota de $5, uma pequena fortuna em um país onde um adulto ganhava em média $20 americanos por mês. Nunca vira um ser humano chicotear outro. Já me sentia desconcertada pela Somália. Saímos do aeroporto enquanto eu me perguntava se deveria ter dado uma nota de 20 ao rapaz. Junto com Abdi, 3 homens entraram no carro conosco. Um motorista e 2 homens de aparência mal-humorada, vestindo uniforme. Viajando ao lado da porta traseira, cada um deles carregando uma arma. Eram soldados do governo federal de transição da Somália, ou GFT, como era conhecido, e que nos acompanhariam toda vez que saíssemos do hotel. Pelo que eu entendia, os soldados do governo, somalianos todos eles, estavam oficialmente incumbidos de proteger os visitantes, mas também precisavam receber um pagamento extra para garantir a sua lealdade, de modo que não nos vendessem a alguma quadrilha criminosa faminta por dinheiro. Tudo isso estava coberto pela taxa diária de segurança cobrada por Arros. Quando vi a cidade, eu percebi que não era tão bucólica quanto parecia ser. Ou que poderia ser bucólica apenas se você apertasse os olhos para borrar os seus contornos, para perceber os botões das primaveras debruçadas sobre velhos muros caiados de branco, acrescentando-lhes fortes tons de rosa, e deixar de ver os prédios bombardeados ou o fato de que muitas das casas pareciam estar vazias, com as janelas fechadas. Havia buracos de bala em quase todas as estruturas, paredes que foram reduzidas a escombros, tetos que desabaram como se algum apocalipse tivesse vindo e ido embora. O motorista dirigia em alta velocidade, parando apenas por frações de segundo em 1 ou 2 postos de fiscalização do GFT. Passamos por uma caminhonete que levava 4 adolescentes magros na caçamba, com os braços envolvendo uma metralhadora instalada ali, apontando para trás como se fosse um arpão. Inclinei-me em meu assento e perguntei a Abdi o que ele sabia sobre a violência que ocorrera nas redondezas do aeroporto naquele mesmo dia. A notícia que deixara os somalianos em nosso voo tão assustados. Abdi balançou a cabeça com a paciência e a experiência de um somaliano que conhecia intimamente aquele lugar, e não como as pessoas do avião, que estavam voltando para uma visita, acostumadas com a relativa segurança de Nairobi. Foram só alguns combates, ele disse, acrescentando que as milícias sempre trocavam tiros com os soldados que guardavam a estrada para o aeroporto. Alguém morreu? Eu perguntei. Ele ergueu os ombros e deixou-os cair. Todo dia morre gente na Somália, disse ele, com a voz impassível. Talvez 5 ou 6 tenham sido mortos. Algumas horas depois, Nigel e eu estávamos sobre o teto do Shamu Hotel, respirando o ar úmido que vinha do mar. Enquanto o sol se punha, a vista da cidade era incrivelmente vasta. Jazia à nossa frente, como uma cidade praiana exótica, banhada pela luz do fim do dia. Havia inúmeras ruelas estreitas, ladeadas por prédios baixos, pintados em tom de pastel, de azul e rosa, que quase chegavam a brilhar sobre o crepúsculo. Árvores enormes cresciam entre as casas, fazendo com que a paisagem fosse verdejante e frondosa. Ao longe, víamos o oceano azul e suas ondas. A cidade era bonita, apesar de tudo o que acontecia ali. Quando chegamos do aeroporto, preenchemos o registro no hotel
e conversamos rapidamente com o proprietário, o senhor Chamu, um homem com uma barriga arredondada que vinha do que parecia ser de uma família rica. Tinha casas na Tanzânia e em Dubai, onde ele e seus irmãos também eram donos de algum tipo de fábrica. A sorte do Sr. Chamu no ramo hoteleiro mudara em 1992, quando Dan, o repórter, aquele mesmo herói do furacão, aparecera na cidade junto com dezenas de colegas para fazer uma reportagem sobre a chegada iminente das tropas americanas na Somália. Alguém ligara para o Sr. Chamu e perguntara se ele teria espaço para acomodá-los em sua hospedaria, mesmo que algumas pessoas tivessem que dormir no chão. Os lucros obtidos com a equipe da CBS ajudaram o Sr. Chamu a converter a sua residência em um hotel de 5 andares, com muros altos e fortificados, além de guardas armados vigiando seus portões. Embora o Chamu já houvesse faturado uma pequena fortuna para os padrões da Somália, agora que Mogadíscio estava destroçada pela guerra, era pouco atraente para empresas internacionais e explicitamente hostil para jornalistas e funcionários de agência de ajuda humanitária, começando a mostrar sinais de que seus melhores dias já haviam passado. O Sr. Chamu disse que não passava o tempo todo na Somália. 2 de seus filhos moravam nos Estados Unidos, um em Atlanta e outro na Carolina do Norte. Ele era amistoso e estava acostumado a receber estrangeiros. Entregou-nos as chaves para um quarto com uma cama king size, um guarda-roupa gigante e uma banheira. Nigel e eu decidíramos ficar no mesmo quarto para economizar dinheiro, mas Arros dissera que precisávamos fingir que éramos casados. Se não for assim, os funcionários do hotel vão ficar constrangidos. Ele me explicara ao telefone. No Islã, esse tipo de coisa é considerado haram. Haram é a palavra árabe usada para descrever qualquer coisa que fosse proibida. Eu aprendera isso durante as minhas viagens, mas em Mogadíscio, onde insurgentes muçulmanos tomaram o controle de vários bairros e estavam impondo uma forma bastante severa de leis baseadas na Sharia, criminalizando a música, a televisão e os esportes, entre outras coisas, o conceito de haram era aplicado de maneira mais ampla e severa. Já havia lido que, sob as regras do Al-Shabaab, um dos grupos extremistas dominantes, os homens eram obrigados a deixar a barba crescer e as mulheres eram proibidas de sair às ruas sozinhas. Do teto, Nigel e eu observamos a escuridão cobrir lentamente a cidade, perdidos em nossos próprios pensamentos. Mas ao longe, eu vi as luzes se acendendo, e isso me surpreendeu. Algumas partes da cidade tinham eletricidade, o que parecia sugerir que o lugar era mais estável do que Bagdá. À noite, Bagdá ficava quase totalmente às escuras. "Consegue acreditar que estamos aqui?" Eu perguntei a Nigel. "Está difícil", disse ele. Observei quando ele acendeu um cigarro e depois guardou o maço no bolso de trás do seu jeans. O ar úmido fazia seu cabelo ficar um pouco mais armado na cabeça. Parecia estar cansado pela jornada, mas não estava mais assustado. Eu me sentia quase tranquilizada pela fadiga. "Isso é muito diferente de Bagdá", eu disse. Em Bagdá, quase todas as noites era possível ouvir bombas, tiros e sirenes em intervalos irregulares. Alto bastante para causar medo e perto bastante para fazer com que eu me sentisse ameaçada. Quando pensava naquilo, percebi que não dormia bem havia vários meses. Em contraste, Mogadíscio estava imersa em um silêncio enervante. Não conseguíamos ouvir um único veículo nas ruas. Não havia sinais de atividade humana. Eu podia ouvir os galhos das árvores balançando ao redor da brisa marinha, tendo apenas o silêncio e a tranquilidade ao redor. Mogadíscio não era Bagdá, era diferente. Parecia pacífica, em vez do lugar descrito com tanta frequência nos jornais estrangeiros como um inferno na terra.
Fiquei feliz por termos vindo até aqui para ver com nossos próprios olhos. O que eu não percebi era que estava encarando a tranquilidade como algo que na realidade não era. Capítulo 15. Meu furacão. Em todos os meus anos estudando a National Geographic, em todas as fantasias que eu criara sobre estabelecer uma carreira no jornalismo, nunca consegui imaginar, ou mesmo conhecer alguém que realmente trabalhasse para a revista. Aqui estavam eles, em Mogadíscio, uma equipe composta por um redator e um fotógrafo, 2 homens, um americano e um francês. E exceto por Nigel e por mim, eram as únicas pessoas hospedadas no Chameau Hotel, em meio aos seus 48 quartos. Robert era um repórter já estabelecido e morava em Washington. Tinha uma cabeleira loira exuberante, um leve sotaque do Texas e uma autoconfiança típica das pessoas que já viram de tudo. Pascal era um fotojornalista veterano de modos gentis, que morava em Paris com sua esposa e filhos, mas passava uma boa parte do seu tempo na estrada. Já cobrira histórias por toda a África e estivera na Somália várias vezes. Os 2 chegaram à cidade 3 dias antes de nós e também contrataram Arros como seu fixer. Ao encontrá-los no salão de jantar do Chameau, eu senti uma mistura de fascinação e um pouco de irritação. Ficou claro que Arros focaria seu trabalho na equipe da Geographic e passaria seus dias acompanhando os 2 enquanto eles faziam sua reportagem, deixando Nigel e eu com Abdi, com seus bons modos e sua pouca experiência. Descobrimos também que Arros contratara outro homem para trabalhar com Abdi e agir como tradutor entre nós, mas poucas horas antes da nossa chegada, o homem desistira do projeto, dizendo que era perigoso demais trabalhar com gente branca em Mogadíscio. Abdi acabou acumulando as funções de operador de câmera, tradutor e aspirante a fixer. Quando pedi a Pascal, o fotógrafo, que nos desse uma versão resumida do que os 2 fizeram durante o tempo que passaram na Somália, achando que aquilo poderia nos dar algumas ideias, ele se recusou a responder. Foi gentil, mas firme. Lamento, disse ele, com um forte sotaque francês. Se eu lhe disser os lugares aonde fomos, e se vocês forem até lá, estarão correndo um risco enorme. Na Somália, você não pode fazer a mesma coisa 2 vezes. Eles pegam você. Ao dizer vocês, ele se referia aos estrangeiros. Ao dizer eles, estava indicando tanto os membros da Al-Shabaab quanto as milícias móveis e menos organizadas, e todos eles queriam nos capturar. Gostei de Pascal porque falava sem rodeios. Estava guardando suas próprias histórias, mas parecia sincero em sua preocupação pela nossa segurança também. Ele e Robert me pareceram ser jornalistas esforçados, focados em executar seu trabalho e não perder tempo. Passaram 10 dias na Somália. Comparada a eles, eu tinha certeza de que parecia inexperiente, mal financiada e relativamente sem uma direção clara a seguir. Mesmo assim, se aquela fosse a opinião deles, gentilmente guardaram-na para si. Mantenha a cabeça no lugar, disse Pascal, antes de subir para o seu quarto naquela primeira noite. E preste atenção no que Arros lhe disser. Arros tinha uma pele escura, usava óculos retangulares e portava-se com bastante seriedade. Falava constantemente ao telefone, aparentemente com amigos espalhados por toda a cidade, pessoas a quem ele recorria continuamente, em busca de histórias. Ele explicou que os somalianos adoravam conversar, trocar rumores e fofocas. Em uma cidade sem infraestrutura, onde combates surgiam de surpresa e aconteciam praticamente todos os dias na rua, onde as lealdades estavam sempre mudando de um lado para o outro, o telefone celular para os habitantes parecia-se muito com um equipamento de segurança. As notícias se espalhavam de maneira rápida e informal, propagando-se por vastas redes familiares,
de um primo para outro e depois para outro. Não cheguem perto do mercado hoje, diziam. Ou houve tiros perto da rotatória K4, agora há pouco. 2 mulheres morreram e um soldado foi ferido. Arros fazia questão de acessar tantas redes informais quanto fosse possível. Mantinha os bolsos cheios de dinheiro vivo, distribuindo gorjetas, subornos e favores livremente, cultivando contatos entre milícias rivais, dentro das estruturas governamentais e fora dos limites da cidade. Tinha amigos em todas as facções. Amigos na Al-Shabaab, amigos nas divisões militares etíopes, amigos no governo de transição e em vários clãs. A ideia era que quando houvesse jornalistas na cidade, ele poderia organizar entrevistas, rastrear notícias ou conseguir o direito de passar em segurança por estradas patrulhadas por milícias violentas. No pulso esquerdo, usava um pesado relógio de ouro. Arros, com cerca de 40 anos, tinha uma esposa e 10 filhos. Vivia com sua família em uma casa que ficava em uma área diferente da cidade, mas quando trabalhava com estrangeiros, ficava hospedado em um quarto no Shamu Hotel. Ao se encontrar comigo e com Nigel, na manhã seguinte para tomar o café da manhã, ele respondeu às questões que nos preocupavam, falando inglês fluente e assegurando-nos de que cuidaria de nós, mesmo de longe. Disse que ficaria constantemente em contato com Abdi, enquanto estivesse trabalhando com a dupla da Geographic. Durante toda a conversa, o seu telefone tocava, sua legião de informantes invisíveis surgindo, um após o outro, com seus relatórios matinais. Trabalhar com pessoas brancas na Somália era uma empreitada arriscada, mas lucrativa. Ninguém brincava em serviço. Arros começara sua carreira em 1993, quando fora contratado para ajudar um operador de câmera da BBC em visita ao país, a carregar seu tripé pela cidade. Antes disso, ele ganhara vida trabalhando como garçom no restaurante Shamu. Desde então, vinha tendo sucesso financeiro ao trabalhar como fixer, embora a sua profissão, assim como o hotel, viesse perdendo fôlego drasticamente devido ao perigo cada vez maior. 2 jornalistas com quem ele trabalhava foram mortos, ambas as vezes de Arros, porque não seguiram seus conselhos. Uma produtora que trabalhava na BBC fora metralhada em 2005, enquanto esperava na calçada. Algo muito imprudente, disse Arros, até que seu carro estacionasse em frente ao hotel. A segunda morte acontecera em 2006, quando um operador de câmera sueco ignorara os avisos de Arros. Entrara no meio de uma multidão durante um protesto político e fora prontamente alvejado pelas costas por um adolescente. Aquelas perdas pareciam doer muito em Arros. Fiel à sua palavra, ele nos deu ordens explícitas sobre aonde podíamos e aonde não podíamos ir, de acordo com os telefonemas que recebia. Na nossa segunda manhã, quando planejávamos visitar um acampamento para refugiados domésticos que ficava a oeste da cidade, suas fontes lhe disseram que não era um bom momento para viajar por aquela estrada. Ele não nos deu mais detalhes, mas entendemos que seu conselho não deveria ser questionado. A cidade e suas estradas, afinal de contas, eram uma colcha de retalhos de pequenos feudos que lutavam e competiam entre si. Circulando pela cidade com Abdi e nossos 2 guardas armados do governo, eu sentia uma inquietação constante. Os hóspedes do Shamu eram transportados nos reluzentes Mitsubishi Pajeros da frota do hotel. Veículos grandes e com vidros escuros que andavam velozmente pelas ruas da cidade, escondendo nosso rosto, mas anunciando nossa presença não somente a todas as pessoas por quem passávamos na rua, mas também a cada um de seus primos e aos primos desses primos, que não tardariam a receber um telefonema. Há estrangeiros hospedados no Shamu. No segundo dia,
Visitamos 2 centros de alimentação administrados pelo Programa Alimentar Mundial. Nigel e eu tiramos fotos. Abdi trouxe uma câmera de vídeo alugada e filmou minhas entrevistas com os somalianos que abandonaram suas casas devido aos combates, à escassez de comida ou, frequentemente, a combinação de ambos os fatores. Essa foi a primeira vez que eu vi o verdadeiro desespero. Pessoas que não estavam apenas famintas, mas realmente morrendo de fome. Dentro dos portões do centro de alimentação, os funcionários do Programa Alimentar Mundial mexiam enormes caldeirões cheios de algo que parecia ser sopa de lentilha e um creme ralo de milho, enquanto cerca de 1.000 pessoas esperavam em filas desordenadas do lado de fora. Homens em uma fila, mulheres em outra. Cada pessoa trazia nas mãos uma lata vazia ou uma vasilha plástica. Vi crianças apáticas e com os joelhos salientes sentadas aos pés de várias mulheres, as cabeças raspadas, parecendo grandes demais para os corpos franzinos. Algumas crianças estavam reunidas à sombra da carcaça enferrujada de um carro que parecia estar encalhado na areia havia vários anos. Por causa dos combates, por causa dos piratas no oceano e dos bandidos nas estradas, os carregamentos de comida chegavam esporadicamente. Havia dias em que as pessoas apareciam e eram simplesmente mandadas de volta para suas casas. Quando os portões se abriram, aqueles que estavam esperando correram para a frente. O ruído ficou mais alto. Soldados do governo usavam cacetetes e chibatas feitos com galhos de árvores para conter a multidão. Crianças choravam. Os homens tentavam abrir caminho à força, enquanto as mulheres continuavam postadas em fila indiana. Quando chegavam aos caldeirões de comida, os homens recebiam 3 conchadas de comida. As mulheres recebiam 2 e as crianças 1. Com suas vasilhas cheias, a maioria caía de joelhos por ali mesmo e começava a enfiar a comida na boca, abastecendo-se para a caminhada até as suas casas. A maioria daquelas pessoas não voltaria aos seus bairros de origem, conforme me explicou o funcionário do programa alimentar que nos recebeu. Em vez disso, iriam para assentamentos compostos por barracos e casas precárias, que surgiam ao longo das rodovias onde os combates eram menos intensos e onde seu acesso à comida era melhor. Eu diria que a experiência era similar a assistir um filme no cinema ou ficar ao lado de algo que se movia de maneira tão rápida e incompreensível que não parecia ser real. Mas não era exatamente assim. Era como mergulhar um dedo do pé na miséria e no infortúnio de outras pessoas. Era perturbador, confuso. Eu estava parte daquilo, mas também estava lá. Fazia anotações, escrevendo um roteiro em minha cabeça, enquanto Abdi filmava tudo pensando, acreditando que eu poderia ajudar a fazer algo por aquelas pessoas. De volta ao nosso quarto de hotel, redigi a minha coluna semanal para o Jornal do Canadá. Não era a National Geographic, nem mesmo a France 24. Era um jornal com uma circulação de cerca de 13.000 exemplares, lido por pessoas que moravam nas distantes planícies canadenses. Não sei se a minha coluna tinha algum significado para alguém além do meu pai e Perry, que me enviavam e-mails depois de cada uma ser publicada no jornal de sábado. Mas para mim, significava alguma coisa. Eu enviara 700 novas palavras e um punhado de fotos inéditas toda sexta-feira, de março a agosto, como se fosse um relógio. Enviara colunas quando estiver em Bagdá, em Addis Abeba e em Nairobi. Adorava a disciplina imposta pelos prazos regulares. Adorava aprender como se escreve uma matéria. Estava ficando cada vez melhor na arte de traduzir o que eu vi em palavras. Repassando minhas anotações e o arquivo de pesquisas no meu notebook, construí uma história que descrevia a beleza e a desolação da cidade. Escrevi como uma combinação de guerra, falta de chuvas e inflação
tornava a comida cara e difícil de adquirir. Descrevi a multidão enfileirada do lado de fora do centro de alimentação e o perigo que as famílias enfrentavam simplesmente ao andar pelas ruas. Descrevi uma mulher que entrevistei, que viera andando da região central da Somália até Mogadíscio, depois de um de seus filhos morrer de fome. Escrevi o artigo em um ritmo alucinado, acrescentando estatísticas oficiais que anotara durante as minhas entrevistas com os funcionários do Programa Alimentar Mundial. O significado e a magnitude dos números eram difíceis de assimilar, mesmo depois de ver a comprovação viva daquilo. Mais de 3 milhões de somalianos passavam fome. Uma em cada 6 crianças era subnutrida. Sentada na cama, apoiada contra os meus travesseiros, eu terminei o texto para a coluna. Revisei-o algumas vezes e depois escolhi algumas fotos do centro de alimentação para enviá-las junto com o artigo. A conexão do Wi-Fi do Chamu era lenta e inconstante. Depois de cerca de 10 minutos tentando enviar o arquivo, o sinal caiu e eu recebi uma mensagem de erro. Tentei novamente, e depois mais uma vez, e uma terceira. A cada vez, observava a barra de upload crescer lentamente na tela, até, abruptamente, parar. Suspirei profundamente. Estávamos na noite de sexta-feira. No Canadá, o jornal logo iria para a gráfica. Nigel e eu jantamos um verdadeiro banquete naquela noite. No restaurante do hotel, um garçom jovem e bonito nos trouxe vasilhas de uma sopa cremosa de peixe, seguida por uma bandeja que continha um peixe inteiro grelhado para que dividíssemos, seguido por uma lagosta assada e coberta com limão. Comemos tanto e por tanto tempo quanto pudemos, bebendo grandes copos de suco de manga. O garçom trouxe espaguete. Depois, trouxe uma bandeja com carne de cabrito, um cacho de bananas e uma cesta de pães. Quando finalmente dissemos que era o suficiente, ele trouxe uma última tigela com mamões fatiados e ofereceu-se para nos servir chá. Depois, enquanto Nigel se espreguiçava na sala de televisão do hotel e assistia à transmissão das Olimpíadas de Pequim, com alguns dos funcionários do hotel, eu voltei ao nosso quarto e tentei enviar pelo meu e-mail os anexos mais uma vez. Outra mensagem de erro surgiu na tela. Apertei o botão de enviar várias vezes. Mais tarde, naquela mesma noite, sabendo que o prazo estava estourado, fiz uma última tentativa. Dessa vez, a conexão se manteve estável. Observei a barra de upload na tela do computador crescer lentamente, até que, depois de cerca de 15 minutos, mostrou que a transmissão fora completada. Minha coluna e fotografias enviadas para o mundo. A história seria publicada alguns dias depois, na edição de segunda-feira, sob a manchete "Nenhum lugar é seguro na Somália". Quando esse momento chegasse, eu já seria a prova viva daquela frase. Na segunda-feira, ninguém saberia o meu paradeiro.